Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje do JC, vamos falar sobre saúde. Isso porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu novas diretrizes para a medição da pressão arterial. Vamos ampliar este tema com o nosso convidado, o cardiologista Eduardo Schlabendorf, diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço aí o honroso convite aí de poder participar e falar de um tema tão importante quanto hipertensão arterial. Muito bem, doutor, a gente citou aqui na abertura, né, essa mudança de diretriz para avaliação da pressão arterial, né? O que isso significa, né, e por que dessa mudança e o que muda, evidentemente? Perfeito. Acho que, primeiramente, assim, eu acho que não muda o cerne do nosso intuito com essas novas diretrizes, é a gente tentar, primeiro, diagnosticar a maior parte dos pacientes com hipertensão e promover um tratamento adequado, tendo em vista, né, que a hipertensão é o principal fator de risco de doenças cardiovasculares, que é responsável, né, por uma quantidade grande de mortes, e que é um fator de risco prevenível, né, e que, comparando a outros fatores de risco, como o tabagismo, que já foi assim um dos principais fatores de risco, que caíram, né, com o desuso, né, do tabagismo como uma prática corrente, a hipertensão ela se manteve sempre como primeiro fator de risco de doenças cardiovasculares, então acho que é válido a gente sempre salientar que não mudou a nossa preocupação com a hipertensão. Na verdade, a gente pensa muito, né, nas novas diretrizes como guias, né, para os médicos em geral, não só cardiologistas, mas a todos ficarem muito atentos na medida da pressão arterial e como a gente fazê-lo, né, de uma maneira adequada e como a gente também valorizar não só a pressão de consultório, mas também a gente entender que as medidas residenciais da pressão arterial, a monitorização ambulatorial da pressão arterial também são muito importantes e talvez ganharam um grande destaque nessa nova diretriz. Mas essa nova diretriz, doutor, só para a gente ver isso de forma prática, assim, ela se evidencia da forma de como se faz ou da forma de fazer, tem a ver com equipamentos ou tem a ver com sendo uma das questões para se evidenciar a hipertensão? Perfeito. Essa diretriz ela fala sobre medidas tanto dentro do consultório quanto fora do consultório da pressão arterial e de como fazê-lo, né, e como a gente valorizar esses parâmetros, né? Então, na verdade, não mudou, alguns dos parâmetros não mudaram, principalmente, né, no que tange à medida do consultório, né, onde que a gente tem que valores acima de 140 por 90, ou resumindo, né, que mais para a população em geral, 14 por 9, seriam critérios já da gente diagnosticar a hipertensão arterial. Mas a gente tem já desde momentos anteriores, né, quando a pressão arterial ela já começa a ficar um pouco mais elevada, né, quando está em 13 até 14 e 8,5 até 9, a gente já chamaria isso de pré-hipertensão e muitas vezes todos os cuidados que a gente tem de mudança de estilo de vida e outros fatores já são recomendados nessa situação, né, de pré-hipertensão, e valores abaixo desses valores, né, abaixo de 13 por 8, a gente já vai considerar, né, a pressão normal, né, e talvez ótima abaixo de 12 por 8. Dentro dessas novas diretrizes, a verificação da pressão seria o principal ou a única forma de se verificar a hipertensão? Na verdade a gente ou seria o principal indicador, no caso? Né? O principal indicador são as medidas que a gente já orienta a população em fazer também no seu ambiente de casa, né, na sua automedida da pressão arterial, no qual ela já gera uma atenção e uma preocupação que o paciente às vezes já vai procurar o consultório médico já com essas medidas que já são orientadas à população em geral em fazê-lo. Mas normalmente a gente precisa uma confirmação.
Então, o paciente chegando no consultório, não basta uma única pressão elevada para a gente poder definir esse paciente como tendo hipertensão. Normalmente, a gente faz medidas sequenciais, né, em dias e consultas diferentes, para que a gente possa estabelecer que realmente no consultório esse paciente esteja com a pressão elevada. A gente sabe que nesse cenário do consultório, muitas vezes o paciente reúne algumas condições de uma ansiedade muito grande e com essa condição, muitas vezes, ele pode ter o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Então, a gente valoriza bastante a medida fora do ambiente do consultório, também como uma confirmação se esse paciente realmente é hipertenso. E naqueles casos, principalmente aqueles casos onde é que a gente tem algumas discrepâncias nas medidas de casa do paciente que estão elevadas e que no consultório estão normais, a gente usa essas medidas, né, tanto residenciais da pressão arterial quanto ambulatorial, que é o MAPA e o MRPA, como medidas para a gente poder certificar se o paciente tem essa hipertensão do jaleco branco, o qual ele não deveria, então, receber tratamento, porque isso se trataria de uma situação que ocorre pelo processo de ansiedade, talvez a própria consulta, né, se essas medidas vierem normais nesses exames. E do contrário, aquele paciente que tem uma medida normal ou tem muitos fatores de risco, a gente usar também essas medidas ambulatoriais para que a gente possa estabelecer o que a gente chama de hipertensão mascarada, que seria quando o paciente tem níveis normais ou pré-hipertensão no consultório, mas que nesses exames de MAPA e de medidas residenciais da pressão arterial, a gente verifica que essa pressão, na verdade, ela está elevada. E às vezes a gente tem um número de pacientes bastante elevados que ficam nessa situação ou de hipertensão de jaleco branco ou de hipertensão mascarada, que essas medidas, né, ambulatoriais e fora do consultório possam identificar essa situação e melhor manejo, né, da situação da hipertensão. Quer dizer, essas novas diretrizes, então, elas passam por reunir este histórico do paciente, né? Não numa ou duas verificações, mas daqui a pouco trazer todas essas informações, né? Levando em conta daqui a pouco esse tipo de ansiedade que as pessoas têm naquele momento, Perfeito. Mas para traçar uma linha do que ele tem de pressão arterial, né, nos últimos tempos, digamos assim. Né? Exatamente, tanto para diagnóstico, mas também para monitorização, se a pressão está adequadamente tratada. Né? Então, a gente usa essas ferramentas, né, que fazem parte dessa diretriz de como fazer essas medidas dentro e fora do hospital e do consultório, para que a gente possa ter maior assertividade no que está a pressão arterial. Até porque a gente deve ter toda uma série de cuidados, né, quando a gente vai fazer a medida da pressão, para que não tenham influências externas e que possam nos mascarar ou até mesmo mimetizar ou simular um quadro de hipertensão. Né? E a gente deve ter um cuidado, e eu acho que esse é um dado importante para a gente passar para a população, de como fazer a mensuração adequada da pressão arterial. Né? Primeiro, a gente tem que estar num ambiente silencioso, não pode ser um ambiente muito barulhento. A gente tem que estar pelo menos aí 90 minutos, de preferência, sem ter feito uma atividade física, né, que é fundamental. Ter pelo menos 30 minutos, né, antes da verificação, a gente não ter tomado cafezinho, né? Não ter, assim, a gente também conversar, né, na hora da medida da pressão é importante. A gente ter a nossa bexiga esvaziada, né, antes de fazer a mensuração da pressão, porque a bexiga repleta, ela pode, então, mimetizar esse quadro de hipertensão. Consumo de bebidas alcoólicas também a gente não recomenda, né, nesse período de avaliação. E sempre o paciente tem que estar com as pernas, né, apoiadas no chão, sentado, com as costas também apoiadas na cadeira, né, com o braço, né, na altura do coração e de preferência o manguito, aquele de braço, né, seria talvez uma das principais formas da gente poder avaliar de uma forma mais acurada a pressão, até melhor mesmo do que aquela pressão que a gente verifica no pulso, né? Que para nós ela pode perder um pouco em acurácia, mas em situações, né, como um paciente extremamente obeso, que não tem um manguito adequado, às vezes essa pressão ela é para nós
a pressão mais adequada. Sempre a gente faz mais do que uma medida, né? Então, assim, a gente às vezes faz medidas sequenciais de 3 medidas, sempre com um intervalo de 1 minuto entre cada medida, né? Para que a gente possa avaliar e talvez a média das 2 últimas seja talvez a melhor pressão daquele momento, né? Claro que a gente pode repetir essas medidas em mais tempos, né, de avaliação, para que a gente possa então poder avaliar isso ao longo do dia ou em outros momentos do dia, manhã, tarde, noite, às vezes a gente podendo ter essa verificação mais adequada a cada momento da pressão. Perfeito. Certa vez cheguei no consultório, né, e estava atrasado para a consulta, subi correndo, e aí deu alteração na minha pressão, né, um desses fatores que o senhor citou aí, né, Perfeito. Chegar agitado ali, né, e a pressão subiu, né. Então, exatamente, aí nesse caso a medida fora do consultório, ela pode então diagnosticar que isso foi devido, né, a um processo de um exercício físico ou estresse durante a consulta. Às vezes o paciente não se sente estressado, mas a consulta é estressante, às vezes o horário, às vezes o trajeto até a ida até o consultório, a preocupação com a sua saúde, né, faz com que a pressão naquele momento às vezes fique mais elevada do que na verdade. E aí a gente tem essa recurso de às vezes medir a pressão, né, entender se teve essa situação, medir daqui a pouquinho novamente ao final da consulta, né, o próprio médico, né, na primeira avaliação, o ideal que se faça, né, medidas em ambos os membros, né, superiores, e a gente podendo então com isso minimizar esse tipo de questão que ocorre frequentemente aí nas consultas, né? Perfeito. Doutor, esse é um tema que a gente fala bastante, e especialmente no senso comum, a pressão está em tanto, né? Mas nada melhor do que um especialista aqui para nos tirar essas dúvidas e trazer essa informação de forma correta, né? O senhor já citou alguns dados aqui, né, que a gente fala popularmente, 12/8, 13/8. O que, digamos assim, seria uma pressão boa, uma pressão normal, e daqui a pouco a gente começa, opa, tá alta, temos que prestar atenção nisso. Perfeito. Eu acho que nesse contexto a gente tem que olhar muito cada situação, né? Então, como a gente já falou, a adequada avaliação da pressão, ela é a primeira situação que eu acho que tem que estar presente para a gente não se assustar, né? Porque eu vejo muito frequentemente o paciente que mede numa situação dessas assim que pode a pressão subir, e aí ele fica ansioso e a próxima medida ainda vai dando cada vez mais alto, e aí às vezes ele recorre às vezes até da emergência, quando que na verdade todo esse processo inicial foi feito de uma forma não adequada, né? Então a primeira... Levando em conta assim o histórico, né, dele, digamos assim, uma média assim. Eu acho que a gente vai ter nas medidas, né, que a gente faz nesse cenário ambulatorial, eu acho que abaixo de 13/8 a gente vai poder pensar como uma pressão dentro do normal. Existe, né, o quadro de hipertensão ou pré-hipertensão, que seria aquele quadro de 13 até 14, de 8 ou 8,5 até 9, que a gente vai ter que ficar mais atento com esse paciente. E claro, que em alguns cenários a gente não olha só o valor da pressão, a gente olha todas as comorbidades desse paciente, porque muitas vezes assim a pressão que a gente vai considerar normal alta ou pré-hipertensão já é uma condição onde é que a gente vai ter que ter um cuidado a mais, principalmente naqueles pacientes que já tiveram um infarto, que já tem assim uma grande alteração da função do rim, né? Então assim a gente precisa na verdade entender o contexto que esse paciente está e não só avaliar o número pressão. Isso varia com a idade também? Ou essas medidas são mais universalizadas, assim, determinado número é isso? Perfeito. Bom, quando a gente avalia a pressão, primeiro essa premissa, né, de toda a verificação da pressão ser adequada, ela é fundamental para a gente poder ter essa informação como uma informação válida para que depois a gente faça essa certificação se o paciente é hipertenso. Mas, em linhas gerais, abaixo de 14/9, a gente vai entender a pressão como ou pressão normal alta, quando ela está muito próxima desse valor,
ou a pressão normal quando ela está dentro de valores mais adequados, né? Que a gente entenderia como 13 por 8, 12 por 8, talvez a pressão excelente, né, do paciente. E sempre quando ela vai chegando próximo dos 14 por 9, né? Então ali 13 até 14 e de 8,5 até 9, esse é um paciente que tem uma pré-hipertensão. A gente vai ficar mais atento nesses pacientes e sempre a gente avalia não só o valor da pressão em si, a gente olha a pressão dentro de um contexto. Então, se o paciente tem múltiplos fatores de risco, se o paciente é diabético, se ele já tem uma disfunção renal, né, se ele já tem uma obesidade, se esse paciente já teve doenças cardiovasculares estabelecidas como infarto, AVC, esses níveis de pressão eles vão ter maior impacto até mesmo na nossa conduta, de quanto a gente vai querer atingir de controle da pressão, por conta que esses pacientes têm um perfil de risco maior, né, com relação à pressão. Diferente de uma pessoa jovem que não tenha, né, grandes comorbidades, onde que a gente vai ter um tempo hábil até mesmo para fazer alguma mudança do estilo de vida, para daí então pensar em algum tratamento, em alguma questão mais específica, até medicamentosa. Certo. Algumas pessoas falam, né, doutor, assim, por exemplo, a minha pressão foi sempre 14 por 9, me sinto bem, é um normal, uma constante ali. Até que ponto isso é um risco também, ou se aquilo para a pessoa sempre foi daquela forma, tanto para a pressão alta como baixa também, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma questão que a gente deve ficar muito atento, né? Porque muitos desses pacientes que têm uma pressão pensada como normal, chegam até 22% desses pacientes, às vezes, podem ter o que a gente chama de hipertensão mascarada. Então, a gente deve sim ficar atentos e talvez lançar a mão dessas medidas fora do ambiente, né, de consultório, para justamente a gente poder identificar esses pacientes que talvez, esses seriam pacientes assim que a gente até avalia como mais importantes da gente poder identificar, porque seriam pacientes que a gente não estaria fazendo a medida em virtude de uma verificação da pressão e não entendendo esse processo da hipertensão mascarada, né? Então, esse seria um paciente que estaria privado até mesmo de tratamento, quando ele deveria receber um tratamento adequado, né? Então, a gente sabe que a nossa pressão, ela oscila, né, ao longo do dia, ao longo das atividades. Então, assim, se a gente faz um exame de mapa, que a gente faz mensurações muito frequentes, né, da pressão arterial, a cada 15, 20 minutos se faz verificações automáticas, a gente vê no gráfico que esses pacientes, às vezes, eles oscilam. Então, momentos vão ter pressão mais alta, outros momentos vão ter pressão dentro do normal. O que, neste exame, é mais valorizado é a média da pressão. Então, se a média da pressão ela está dentro de um valor adequado, esse paciente ele ou está bem controlado ou não tem um quadro de hipertensão na dependência, né, dos fatores prévios, né, dele. Tem um estudo, né, doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, um estudo de 2023, que aponta que 24% da população brasileira tem pressão alta. Isso é impressionante, né? E a maior prevalência entre mulheres, né? Que fatores determinam esses dados, doutor? Perfeito. Esse é um dado populacional, né? E a gente tem que diversas ou diferentes populações, às vezes, têm valores ainda maiores. Né? A gente tem dados da Sociedade Europeia que chega a 1/3 da população de 30 até 79 anos. Então, a gente entende que sim, 24% é uma quantidade grande, né? 1/4, né, de cada né, da população, a gente pode entender como tendo esse risco de hipertensão. E a mulher, ela tem vários fatores, né, já desde do período até da gestação, que a gente deve ficar muito atento. Então, quando a paciente faz hipertensão durante a gestação, muitas dessas pacientes elas vão ter hipertensão ao longo da vida, então esse é um marcador que a gente já fica bastante atento. As mulheres elas começam a ter um risco muito maior depois da menopausa, então as mulheres elas têm uma prevalência de hipertensão que ela vai subindo principalmente com a idade e após esse período de menopausa, e sempre lembrando, né, que as mulheres jovens, né, pelo uso dos anticoncepcionais orais, né, que são terapias hormonais que acabam também
aumentando a pressão arterial, deve-se ter um cuidado bastante grande, então, com as mulheres. Mas os homens, talvez numa idade menor de 50 anos, talvez tenham até uma prevalência um pouco maior, mas as mulheres acabam assumindo essa ponta aí de ter mais hipertensão do que os homens. Depois dessa idade, com a idade avançada, também vai aumentando. E também, doutor, é preocupante o aumento, né, entre crianças e adolescentes, né, 10% conforme esse estudo, né? Isso se deve a menos exercício físico, muito videogame, muito alimento processado? Perfeito. Todos esses fatores? Eu acho que todos esses fatores, né, se a gente olhar, né, dados de sobrepeso e obesidade, né, no público infantil, a gente realmente começa a ver que a gente está diante de uma epidemia, né? Às vezes a gente fica preocupado com Covid, né, com outras pandemias aí que a gente acaba tendo, mas a gente não olha muito para a pandemia do sobrepeso e obesidade, né? E os fatores que isso vão levar na idade adulta, né? Maior risco de diabetes, maior risco de hipertensão e não só na idade adulta, né? Já na idade infantil a gente já tem isso e há uma recomendação de até mesmo monitorar a pressão a partir dos 3 anos, né? A gente já tem algumas evidências que a gente poderia já fazer essas medidas, claro que quando normais e quando em cenários onde é que eu não tenho obesidade, essas medidas ficariam mais espaçadas, mas que a gente deva sim ficar atento, principalmente nas crianças que tenham fatores de riscos, né, como bem salientados aí, talvez como sedentarismo, dietas inadequadas, né, sobrecarga de sódio, né, na dieta, então tudo isso às vezes podendo impactar até mesmo nas crianças terem hipertensão. Um outro tema que foi pauta no encontro da Sociedade Brasileira de Cardiologia também foi a morte súbita, né? Especialmente tratando de atletas, né? Para que a gente ficar preocupado com isso, né? Poxa, o cara era atleta e aconteceu isso com ele, né? O que resta para nós aqui, réis mortais, né? Então, esse é um fator também, daria um programa inteiro para a gente falar sobre isso, né? Mas, assim, dá um alento para nós aí, o que acontece, né? São alguns fatores específicos. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente sempre cuida um pouco, né? Com o atleta e a nossa tradução disso de ser saudável, né? Na verdade, o atleta, ele é uma pessoa que faz muita atividade física, mas ele faz atividade física de alta intensidade. A gente entende o exercício físico da atividade física do atleta é para performance, né? Então, normalmente, esse tipo de atividade, ela não é associada necessariamente com a saúde, né? Geralmente tem mais lesões, tem mais estresse, tem mais... Claro que são pessoas que guardam, né, um cuidado com a alimentação, que eu acho que são válidas, mas a gente está sempre colocando o coração à prova, né, dentre tantas questões que um dia que a performance é o nosso objetivo. Então, quando a gente orienta atividade física, né, no paciente hipertenso, a gente orienta exercícios moderados, né, não exercícios intensos, né, numa frequência aí de pelo menos 150 minutos, que dá 2h30 na semana, né, de exercícios moderados, mas podendo ser expandido e dobrado até mesmo, sem nenhum problema e até com eficácia melhor, né, no controle tanto da hipertensão, do sobrepeso, né, que a gente acaba olhando para isso. Mas o atleta, sim, ele tem uma atenção a mais porque ele usa isso como alta intensidade. Então, às vezes, a gente pode ter, sim, situações de arritmias, de outras questões que possam levar o paciente, né, mesmo que teoricamente saudável, né, numa situação onde aqui às vezes está sobrecarregando muito o coração. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar aqui, o senhor já citou esse fator que é importante, né, que é o exercício físico regular, né, visitar o médico regularmente também, né, para ter esse acompanhamento, né, histórico, né, da pressão arterial. E outros fatores de prevenção que o senhor possa deixar aqui como orientação para a gente. Perfeito. Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de olhar tanto para a questão da dieta, né? A gente cuidar na questão do sobrepeso, toda a característica da dieta, como ela é feita, como a gente acrescenta, né, o sódio na dieta, eu acho que ela é fundamental. A gente cuidar com o controle do peso. Hoje em dia a gente tem estudos mostrando que quando a gente consegue
efetivamente reduzir o peso do paciente através até mesmo de terapias medicamentosas. Isso reduz não só a pressão, mas reduz o risco de diabetes, reduz risco de doenças cardiovasculares, então o controle do peso é fundamental. Mas uma questão que eu acho que é fundamental da gente poder também pensar é que a gente tem que cuidar muito do aspecto de ansiedade e depressão. Esse é um dos aspectos mais importantes, né, que o cardiologista acaba tendo até por necessidade muitas vezes atuar, porque esse quadro pode fazer com que a pressão se torne muito difícil, né, da gente poder controlar, e se a gente não atuar na causa do problema, né, na causa da hipertensão, muitas vezes é uma situação importante. Outra questão, o sono, né? O sono, ele é fundamental, né, da gente poder olhar um pouco para o sono, e nessas medidas ambulatoriais da pressão arterial, uma das coisas que a gente observa às vezes é que o paciente possa ter, durante o seu sono, um aumento da pressão. Isso às vezes é por questões também do próprio paciente, mas não raro a gente pode diagnosticar que esse paciente faça, né, apneia do sono, e em tratando essa condição, muitas vezes a gente pode também reduzir o risco, né, de doenças cardiovasculares e uma série de outras questões ao longo, né, do dia, que esse paciente, às vezes, por não dormir muito bem, ele às vezes vai ter um dia mais cansado e talvez até a hipertensão venha dentro desse contexto. Então, são N situações. Eu acho que o estilo de vida saudável, quando a gente olha para o nosso estilo de vida, a gente tem que tentar tornar ele sempre mais saudável para que não só a hipertensão, mas todas as doenças cardiovasculares elas sejam minimizadas, e o risco, né, das doenças que mais geram, né, risco de mortalidade, que eu acho que é o que a gente deve então sempre ficar atento. Aquele churrasquinho de domingo, doutor, aquele pedacinho mais ali, mais aquela gordurinha ali, pingando ali, aquilo ali. É sempre um desafio. Olha o puxão de orelha, né? Agora. É um desafio. A gente acha que nesse ponto, assim, o cuidado ele tem que ser sempre, né? Mas ao mesmo tempo a gente deve então olhar sempre o pedaço um pouco mais magro, né? Principalmente quem já tem, né, doenças mais importantes ou fatores de risco para doenças cardiovasculares. A gente deve ficar atento até mesmo no churrasquinho, e eu sempre gosto de salientar que existe o prêmio do bom paciente. Às vezes o paciente pode manter uma dieta bastante mais restritiva, né, durante a semana, fazendo todo um cuidado, mas às vezes também pode flexibilizar, mas o cuidado a gente vai tendo sempre. Eu acho que a gente deixa isso como uma mensagem, mas o cuidado ele tem que ser permanente. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara com o cardiologista Eduardo Schlabendorf. Falei certinho aqui, doutor? Perfeito. Muito bem. Diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estas valiosíssimas orientações aqui no Jornal da Câmara para o nosso telespectador. Desejar ao senhor um bom trabalho aí, né, para a Sociedade também seccional aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, né, pelas dicas, pelas orientações. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Eu que agradeço aí e fico sempre disponível aí para outras oportunidades. Muito bem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!